Alimento Diário Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Livro 1. Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 3, tema: o único o Evangelho. Leitura bíblica deste domingo, Deuteronômio, capítulo 18, versículos 18 a 19. Segunda Crônicas, capítulo 36, versículos 15 a 16. Atos, capítulo 7, versículo 38, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 a 10, e Gálatas, capítulo 1, versículos 10 a 12. Versículo para ler com oração está em João, capítulo 7, versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. O verdadeiro servo busca agradar a seu senhor. Um servo de Deus não busca o favor dos homens para ganhar alguma moeda de troca, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 10. Um servo de Cristo agrada somente a Cristo, buscando fazer a vontade daquele que o chamou. Jesus é o modelo de servo fiel, conforme nos fala João, capítulo 5, versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Jesus advertiu os discípulos que quem fala por si mesmo procura sua própria glória, conforme João, capítulo 7, versículo 18. Infelizmente, isso acontece na igreja. Já cuidei de alguém que passou a ministrar a palavra, mas no final da reunião ia até os irmãos perguntar-lhes se tinham gostado de sua mensagem. Então percebi o desvio. Mais uma vez, ressalto que não estamos aqui para ganhar glória, mas para ser fiéis ao Senhor. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo procurava agradar ao Senhor e não buscava a glória de homens, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 a 10. Em várias oportunidades, em suas epístolas, ele destacou que não se aproveitou dos irmãos para obter coisas materiais e que trabalhou para não ser pesado à igreja, conforme 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 9, capítulo 12, versículo 14. E 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8. O homem tem a tendência de agradar a outros para obter benefício próprio, mas Paulo não era assim. Seu coração era puro. No passado, viajei com o irmão Dong para vários lugares, como tradutor, e pude aprender com ele a servir ao Senhor. Às vezes, ele era hospedado na casa do irmão responsável pela igreja daquela cidade e expunha alguma situação inadequada que estava acontecendo ali. Alguns não recebiam bem a exortação e o maltratavam. Mesmo assim, o irmão Dong buscava agradar apenas a Cristo. Isso faz parte de ser um servo fiel. Da mesma forma, Paulo teve experiências de ser humilhado e honrado, de fartura e escassez, conforme Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 12, sem buscar o favor de homens. Apenas a igreja em Filipos lhe enviava suprimento, conforme fala Filipenses capítulo 4, versículos 16 a 19. Ainda assim, passando por necessidade, mantinha sua dignidade de servo de Deus e sua confiança nele, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 13. Além de não buscar o favor de homens, o apóstolo enviado por Deus não tem liberdade para falar e executar a obra conforme bem lhe parece. Nem mesmo sua experiência do passado pode influenciar a palavra profética. Ela deve ser transmitida conforme a revelação do Senhor deste momento. Assim, que seja um pouco diferente do que aprendemos no passado. Paulo levava isso a sério, pois o evangelho que anunciava não era segundo o homem, mas mediante revelação de Jesus Cristo.
conforme Gálatas capítulo 1, versículos 11 a 12. Do mesmo modo, o profeta Moisés não possuía liberdade para falar o que lhe aprazia, mas palavras vivas de Deus e não uma doutrina, conforme Atos capítulo 7, versículo 38. Portanto, o profeta de Deus é um mensageiro enviado por ele para falar sua palavra, conforme 2 Crônicas capítulo 36, versículos 15 a 16. Ele não tem liberdade para falar por si próprio, mas Deus coloca em sua boca o que deseja falar a seu povo. Ele pedirá contas de quem não ouvir tais palavras, conforme Deuteronômio capítulo 18, versículos 18 a 19. Por isso, não desprezemos a palavra profética. O apóstolo Paulo foi chamado para ser um dispensador da graça de Deus. Por isso lhe foi dado conhecer o mistério, mediante revelação, conforme Efésios capítulo 3, versículos 2 a 3. Ele pregava o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, baseado na revelação que recebera. Deus tem revelação para a igreja. Para isso, o anjo notifica a um servo, e este passa a revelação para outros servos fiéis, que transmitem fielmente a palavra, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 1. No capítulo 2 de Atos, é mencionado o ensinamento dos apóstolos, conforme o versículo 42, referindo-se aos 12 apóstolos em Jerusalém. Todavia, apenas as palavras de Pedro foram registradas, e a Bíblia as considera como o ensinamento dos apóstolos. Portanto, embora Deus me tenha encarregado de notificá-los, a revelação pertence a vocês, que precisam assumir a responsabilidade de transmiti-la a outros servos fiéis. Deus conta com você. Agora pegue um papel, anote abaixo conforme o que você recebeu na mensagem de hoje. Luz na palavra, direção, admoestação, e faça uma oração.